Bom, pessoal, então, levando em conta o contexto que foi estabelecido no final do vídeo anterior, em que nós estamos supondo uma mudança da média, né? A nossa nova média, ela sofre uma alteração e passa a ser a média anterior mais lambda sigma. Vamos fazer alguns cálculos para tentar chegar nessa fórmula aqui, tá? Essa fórmula, que percebam, é baseada na distribuição normal padronizada, Z, facilitaria um pouco os nossos cálculos. Vocês estão vendo aqui que ela varia apenas em função. Isso aqui é o erro tipo 2, né? O erro tipo 2 varia apenas em função do tamanho, da magnitude da mudança, representado pelo fator que está sendo acrescentado à nossa média, e pelo tamanho, pela quantidade de observações em cada subgrupo. Vamos lá, eu vou colocar aqui, lembrando em conta alguns pressupostos, né? Nós estamos trabalhando com dados agrupados. Se nós estamos trabalhando com dados agrupados, nós temos uma determinada variável x, por exemplo, tempo de atendimento. Essa variável não vai ter os seus valores controlados por meio de um gráfico individual, em que cada tempo individual é colocado no gráfico, mas ao contrário, nós vamos estar usando um gráfico de médias. Então, nós vamos ter um gráfico para o tempo médio de atendimento, sendo esse tempo médio, nosso valor de x barra, calculado para cada subgrupo. Ou seja, o nosso gráfico vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter aqui um limite de controle inferior, calculado da forma como nós já aprendemos, o limite de controle superior, da mesma maneira, e vamos ter o nosso valor da média do processo, estimado, né, pelo x duas barras, pela média de todos os valores globais. E o que nós estamos supondo é que houve uma alteração nesse valor médio. A nossa suposição é que o valor médio mudou para cá. É como se a média sofresse uma elevação e ela passa a ser determinada por média mais lambda sigma, onde o sigma é a variabilidade, o desvio padrão dos dados referentes à nossa variável individual. Ok? Vamos imaginar também que essa mudança na média aconteceu nesse ponto. Tá? Ou seja, até então nós tínhamos um comportamento mais ou menos aleatório, tá? Talvez dessa maneira. Okay? Imagine que esses pontos que eu acabei de marcar são pontos coletados antes dessa mudança. E essa mudança que aconteceu nesse momento aqui, que nós não sabemos, nós não temos evidência da sua ocorrência, não sabemos que isso aconteceu, foi algo indesejado, foi algo que não deveria ter acontecido, mas nós precisamos detectar essa mudança para ajustar o processo, para retornar a média ao nível anterior. E para isso, eu preciso ter essa indicação, eu preciso que a metodologia indique que essa mudança aconteceu. E isso seria feito na próxima amostra, se no momento imediatamente posterior a essa mudança, nós tirássemos um valor qualquer, né, uma amostra qualquer, um conjunto de subgrupos qualquer, e o seu resultado ficasse ou acima do limite superior ou abaixo do inferior. Se uma dessas duas situações acontecesse, nós iríamos ter a evidência de que algo mudou no processo e iríamos tomar as providências de correção. Tá? Percebam, portanto, que essa nossa definição, esse nosso percentual, a chance de nós detectarmos ou a chance de nós não detectarmos essa mudança, já que é um erro, né? O erro, a chance de nós não detectarmos, poderia ser dada por isso aqui. É a chance de nós termos um valor médio do próximo subgrupo a ser retirado, que tem um valor menor do que o limite de controle superior. Se eu fizer isso, eu vou ter tudo isso aqui, do superior para baixo, tá? Menos a probabilidade de termos valores x barra, média, menor do que o limite inferior. Ou seja, com isso aqui eu teria daqui para baixo. Então, se eu pego do superior até o começo e do inferior até o começo e subtraio um do outro, o que vai sobrar é essa região entre os limites.
E se algum dado, tá, se a próxima observação cair dentro dos limites, eu não vou considerar que tem algo errado com o processo. Tá? Isso aí seria o nosso erro. Bom, uma forma que nós precisamos considerar para uma lembrança que nós precisamos ter para poder fazer esse cálculo vem do teorema do limite central, que nós já vimos no começo do nosso estudo, que diz o seguinte: se eu estou trabalhando com dados médios, não com dados normais, né, individuais, o valor médio é igual ao valor médio anterior, o valor médio dos dados individuais, então é a mesma coisa. E a sua variabilidade, no caso a variabilidade x barra, seria dado pela variabilidade dos dados individuais dividido pelo raiz de n. Um outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é a distribuição normal padronizada. Vocês viram que na fórmula que eu mostrei no slide anterior era o normal padronizado, ou seja, z. E o valor de z é dado pela média, desculpe, por x menos a média sobre o desvio padrão dos dados, né, que a gente estiver analisando. Nesse caso, vamos considerar o que está sendo trabalhado. Eu estou me referindo a essa situação aqui, portanto, um gráfico de médias. Portanto, considerando apenas o primeiro termo da nossa fórmula, somente esse primeiro termo aqui, eu posso dizer o seguinte: o x lá da fórmula da normal padronizada seria o limite superior, que é dado pela média dos valores originais mais 3 desvios padrões de x barra, já que isso aqui é um gráfico de x barra. E como o sigma de x barra é o sigma, o desvio padrão dos dados originais sobre raiz de n, isso aqui eu posso reescrever como sendo a média mais 3 sigma sobre raiz de n. Esse é o x, o termo que eu vou colocar aqui no começo da minha fórmula. Essa média, na verdade, é a nova média. É a nova média do processo. Afinal, ele está trabalhando agora com esse parâmetro, embora eu não saiba. Mas eu tenho que supor um determinado nível de mudança para que eu possa calcular esse percentual. E essa nova média será dada pela média anterior mais lambda vezes o desvio padrão dos dados originais. E o sigma que está lá embaixo, no denominador, é o sigma de x barra. Afinal, essa é a variabilidade desses dados que serão plotados aqui, que é sigma sobre raiz de n. Ou seja, eu posso dizer que esse primeiro termo da fórmula, ou seja, a probabilidade de x barra ser menor do que o limite de controle superior, é a mesma coisa que a probabilidade de z ser menor do que média mais 3 sigma sobre raiz de n, menos a nova média, média menos lambda vezes sigma, dividido pela variabilidade, que é sigma sobre raiz de n. Ok? Bom, essa média é cortada com outra. Nós vamos ter, então, que isso aqui vai ser igual a probabilidade do z ser menor ou igual que 3 sigma sobre raiz de n sobre sigma sobre raiz de n. Isso aqui, logicamente, vai ser cortado. Menos lambda sigma vezes, invertendo aqui, que é raiz, né? Vezes raiz de n sobre sigma, isso aqui vai embora. Ou seja, eu posso dizer que o primeiro termo da fórmula seria a probabilidade de z ser menor do que 3 menos lambda raiz de n. Tá? Esse aqui é o primeiro termo, é o que a gente acabou de trabalhar. Se vocês observarem na fórmula que eu tinha mencionado, é exatamente a primeira parte da expressão. Para calcular outra, ou seja, probabilidade de x menor do que o limite de controle inferior, a mesma coisa, não muda nada, com a diferença de que o limite de controle inferior é a média menos 3 sigma, ou seja, esse sinal aqui muda. E ao mudar esse sinal vai ser negativo, né? Aqui vai ficar menos, ou seja, vai ficar menos 3 menos lambda raiz de n, que é o que está colocado aqui. Então percebam que é simples
chegar na dedução dessa forma e nós podemos utilizá-la de forma direta para calcular o erro tipo 2. Como eu falei no começo, basta então que nós tenhamos o nível de alteração da média calculado em unidades de desvio padrão em que essa mudança aconteceu e o tamanho de cada subgrupo. Tá? O outro indicador importante que eu havia já mencionado para vocês é o ARL, o Average Run Length, o número médio de rodadas, né, número médio de amostras, que é calculado como sendo 1 dividido por alfa, no caso do erro tipo 1. Nesse caso, ele vai me dar o número médio de observações que eu tenho que tirar até que esse erro 1 aconteça, ou seja, até que eu tenha uma indicação de descontrole do processo está normal. Ou se eu estiver preocupado com o erro tipo 2, vai ser 1 dividido por 1 menos beta. Nesse caso, a interpretação é um pouquinho diferente. Seria o número de amostras que eu preciso pegar até que o erro tipo 2 aconteça. Ou seja, desculpem, o número de amostras que eu tenho que pegar até que eu tenha uma indicação de que o processo está, de fato, sob a interveniência, sob a interferência de uma causa especial. Portanto, um dado sobre fora dos limites de controle. Então, em ambos os casos, é a indicação de que o processo, a amostra, está fora dos limites, sendo que no primeiro caso seria um alarme falso, no segundo caso é uma indicação correta e que eu teria que tentar obter essa indicação o mais rapidamente possível. Eu vou parar por aqui nesse vídeo, no próximo eu vou fazer um exemplo para que a gente possa aplicar e realizar esse cálculo.